Lucas, né? No livro de Lucas. Acharam aí? Não, né? Não falei o capítulo da semana passada. 24. Capítulo 24. Os dois discípulos a caminho de Emaús. Os discípulos que estavam a caminhar para Emaús, versículo 13. Nós não vamos ler todo o texto, ele é grande. Nós já lemos uma parte dele semana passada. E hoje nós precisamos dar continuidade àquilo que Deus começou falando no nosso coração semana passada. E esses últimos domingos também, sobre a respeito da revelação. Jesus perguntou para Pedro, ou melhor, para todos os discípulos, quem dizeis ser o Filho do Homem? E aí Pedro então, ou um deles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parafraseando nossos dias de hoje. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós já falamos sobre isso dos outros domingos, acerca da revelação de quem é Jesus. E estamos falando agora a revelação das coisas que Jesus fez. A revelação das coisas que Jesus fez por nós. Olhe na sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 27. Versículo 27. Os discípulos estavam caminhando para Emaús. Jesus se apresenta a eles como um mero viajante. E eles então começam ali discutindo acerca das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. Jesus entra como se não soubesse de nada. E aí eles perguntam, você é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Como que Jesus, o Nazareno, ele era um homem poderoso em obras, em palavras. E ele o crucificaram. E aí então agora no versículo 20. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, diga isso comigo, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse, paz seja convosco. Amém. Seu Deus, fala ao nosso coração. Leva-nos, ó Deus querida, muito bem. Semana passada, no último domingo, nós começamos falando sobre essa revelação de Jesus àqueles dois discípulos que caminhavam para Emaús. Eram simplesmente dois
E Jesus foi até eles, aqueles em Jerusalém. E eles não estavam entendendo as coisas que aconteceram em Jerusalém. Por que que aquele que eles achavam que era o Messias tinha sido preso, torturado, crucificado até a morte, morrendo numa sexta-feira, antes de abrir ali o sábado, uma sexta-feira de Páscoa, antes de dar início ao sábado. Nada disso eles compreendiam. E eles discutiam pelo caminho um com o outro, acerca daquelas coisas que aconteceram. Não entendendo, não compreendendo, até que então apareceu o próprio Senhor Jesus, mas eles não reconheceram. Jesus estava ali caminhando com eles, e eles não estavam entendendo, vendo, percebendo que era Jesus. Eles achavam que era um viajante. Não precisamos entrar aqui na questão de por que eles não reconheceram Jesus. Isso não é o importante. Mas sim, o mostrar e o simbolizar que muitas vezes nós estamos andando e caminhando, e Jesus ao nosso lado, e às vezes a gente acha que Jesus não está conosco. Às vezes a gente acha que Jesus esqueceu, nos deixou para lá, de escanteio. Ele está com você, mesmo que você não o veja, não o perceba, mesmo que você não dê atenção a Ele. Ele vai estar conosco ao nosso lado. Por causa sim do seu amor e por causa de que Ele vê que você um momento vai chegar. O seu momento vai chegar de que você vai dizer para Ele: Senhor, fica mais um pouco comigo. Fica mais um pouco. Não foi isso que eles falaram? Olha o texto. Essa caminhada, nós falamos semana passada, que é a caminhada da revelação. E para que a caminhada, para que a revelação aconteça, a caminhada da revelação aconteça, Jesus não vai abrandar. Jesus primeiro vai exortar. Ele vai trazer exortação para mostrar que estamos errados no nosso modo de pensar. Que o nosso modo de pensar natural, humano, terreno, não é o certo. E não vai nos levar a encontrar as verdades que estão escritas na Bíblia. Jesus, antes de abrir aquele ensino em cima das Escrituras, veja o que ele declara aqui. Versículo 25. Olhe na sua Bíblia. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Primeiro ele o quê? Exorta a incredulidade, o coração endurecido, o coração cauterizado, uma mente cauterizada em ideias e pensamentos humanos. Então é necessário que a pessoa que quer ter o entendimento da palavra de Deus, quer ter a revelação de Deus, ela precisa entender que ela não sabe de nada. Quando entramos no seminário, na minha época, o pastor Renê Pereira Feitosa, que a gente tem com muito carinho, né, a lembrança, ele já está com o nosso Deus na glória. E na primeira aula, a aula inaugural, ele era taxativo, irmãos. Ele sempre recepcionava os alunos daquela forma. Eu não sei se a igreja pegou essa época do pastor a Wilma, creio que não. Pegou também? Pegou? No primeiro dia, quando ele voltou então de Nova York. Então preste atenção. Naquela aula inaugural, ele chegava para os alunos, queriam começar o primeiro ano, e dizia logo de cara o seguinte: olha, se você veio aqui
querendo ficar rico, aqui não é o seu lugar. Se você veio aqui procurando uma profissão, mais uma profissão para ver se vai dar certo, aqui não é o seu lugar. E ele também dizia: esqueça tudo que você aprendeu, porque aqui você não sabe nada. Ele já vinha com uma exortação. Essa pessoa que ele vinha com aquela palavra cheia de flor, dizendo: que bom que você veio, não é? Nada. A porta está aberta. Se o seu lugar não é aqui, a porta está aberta. Se Deus não te chamou, a porta está aberta. Olha só, né? Hoje em dia, um discurso desse, como que não ia ser recebido no meio da juventude? No meio daqueles que querem vir para a obra? Ah, meu filho, mas é assim mesmo que tem que ser. Pastor, o tempo é outro, acabou aquele tempo. Não, irmãos. O tempo pode ser outro, mas as pessoas são as mesmas. Com as mesmas necessidades, com os mesmos desafios e com os mesmos problemas e também com os mesmos erros, os mesmos pecados. E eu saí por causa daquele discurso? Não. Aí que eu quis ficar mesmo. Porque eu realmente vi que não sabia nada. Eu também me favoreci porque eu tinha 2 anos de convertido. 2 anos, isso mesmo, 2 anos de convertido. Então, para mim, me ajudou, porque eu não tinha aprendido nada mesmo. Eu não sabia nada mesmo. Mas é interessante que também Jesus, ele mostra isso. Para que você receba a revelação de Deus, ele exorta para que você possa então aprender a coisa certa, da maneira certa, e não aquilo que você durante toda a vida achou que era, quando de fato não era. Também Jesus, olha, veja o texto aí, agora ele direciona, ele exorta e ele direciona o aprendizado, ele direciona o discipulado, ele direciona o seu entendimento, para que você entenda da maneira certa, no começo, você não tem como entender, se não estiver ali do começo. E ele vem então trazendo isso, começando por Moisés. Começando por Moisés. Por que Moisés? Porque foi Moisés que escreveu o Pentateuco, foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Começando então de Gênesis, e veio então pelos profetas em diante, para que eles pudessem então nessa caminhada de revelação, chegar ao clímax de ver a glória do Senhor, ver Jesus. Você quer ver Jesus? Ele está vivo. Eu estou te perguntando, você quer ver Jesus? Porque Ele está vivo. Olha para a pessoa que está perto de você, pergunte para ela: você quer ver Jesus? Ele está vivo, você pode vê-lo. O senhor está falando de vê-lo olho no olho? Cara a cara? Sim, também. Porque aqueles que já ouviram no seu espírito, também o verão face a face. Aleluia. Você quer ver ele face a face? Então você precisa deixar que a exortação mostre então a você o caminho certo dos seus pensamentos. Você é exortado para que pare de pensar daquela maneira que não vai te levar a nada, a lugar nenhum, a não ser ficar discutindo com os outros. Discutindo. Você já viu um testemunho de Jeová, um mormon, e alguém, vamos falar bem dos extremos assim, para nós, né? Alguém da igreja Deus e Amor, discutindo sobre religião, alguma coisa assim?
Já? Ou então um espírita discutindo com uma outra pessoa de outra religião, que vai ficar só naquele embate e não vai chegar a lugar nenhum. Irmãos, eu já contei aqui algumas experiências que me marcaram. Algumas experiências que eu poderia ter entrado em discussões, em embates religiosos. E graças a Deus o Senhor sempre, apesar de pouco tempo de convertido, sempre me guiava para um outro caminho. Pelo caminho de levar realmente a centralidade da cruz do nosso Senhor Jesus. A centralidade do sacrifício de Jesus. E esse sacrifício feito em amor por você. Feito em amor por quem quer que seja. E Deus te dá autoridade. Como há momentos em que você tem que ter autoridade mesmo para repreender o espírito maligno de engano. Paulo ele teve esse discernimento quando entrou num debate, numa discussão religiosa ou até mesmo ali filosófica. Bar Jesus ali discutindo com ele. E aí Paulo declarou para aquele homem, que se chamava também Bar Jesus. Olha o nome dele. Ó filho do diabo. Era alguém que se achava ser alguma coisa. Lá no capítulo 16. Olha na sua Bíblia. Atos 16. A situação se agravou porque o procônsul Sérgio Paulo, se não me engano, estava realmente ouvindo a mensagem da cruz. Logo na primeira viagem do apóstolo Paulo, capítulo 13. Na primeira viagem, Elimas, também chamado Bar Jesus, versículo 8, que se achava ser encantador ou mágico, como se dizia naquele tempo, procurava afastar da fé o procônsul. E aí, olha o que Paulo declara para aquele homem. Que autoridade, nós temos a mesma autoridade. Você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como parte da igreja, como corpo de Cristo, você tem a mesma autoridade para refutar aqueles que vêm para desviar as pessoas de crerem em Jesus. Ó filho do diabo, versículo 10. Ó filho do diabo, disse Paulo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo, porque se ele não tivesse determinado por algum tempo, ele ficaria cego para o resto da vida. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Aleluia! A mesma autoridade nós temos em Cristo Jesus, para repreender as obras das trevas e repreender também aqueles que estão no engano e não querem deixar outros receberem a fé, receberem a Jesus como seu Senhor e Salvador, querem impedir outros de crerem. E Deus me livrou de muitas situações, dentre as quais eu fui na casa de uma senhora espírita, e eu já tinha saído do espiritismo, tinha acabado de sair do espiritismo, junto com outros amigos também jovens. Fomos evangelizar essa senhora, porque ela nos convidou.
E ela começou então a debater, entrar no debate de reencarnação, debate de mediunidade, de que Jesus era isso, era aquilo. E o Espírito de Deus falou no meu coração: fale sobre a cruz. Fale sobre a cruz. E eu comecei a falar naquilo, no pouco que eu sabia, mas eu comecei a falar. E ela parou de falar e começou a escutar. Eu achei interessante isso. Ela não falava mais nada, ela não conseguia falar mais nada. Ela só ouvia, só ouvia, só ouvia. Em outras questões também, até na aeronáutica, eu já contei aqui também. O sargento falando, o padre lá, capelão, patente de tenente, falando um monte de besteira. Eu abaixei minha cabeça e comecei a orar. Até que ele me chamou lá na frente. Porque ele se incomodou vendo todo mundo rir e eu lá de cabeça baixa. E perguntou: o que você está fazendo? Está passando mal? Eu falei: não, estou orando. Ele identificou e logo percebeu que eu era evangélico. Então vem aqui na frente, fala aqui o que Deus quer falar. O que Jesus quer falar? Eu comecei a falar da volta de Jesus. Para todo mundo que ali estava. Toda aquela turma de recrutas. Testemunhei. Meu querido, Deus, Ele nos chama a isso, a este propósito, de levar a palavra dEle, de levar a revelação de que Jesus é o Senhor e é o Cristo. E Jesus, então, Ele traz essa exortação, Ele traz esse direcionamento. E aí, então, vem aquilo que realmente é a caminhada de revelação. Jesus, Ele vai revelando acerca das coisas que estavam escritas nas Escrituras acerca do Messias. Vamos lá de novo para Lucas rapidamente. Lucas 24. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, agora aí eu chamo, e algo muito interessante que a gente tem aprendido, né? Tem coisas que a gente aprende, ou a gente sabe, mas a gente só coloca em prática depois de algum tempo. E tem coisas que a gente precisa realmente voltar à prática, a prática da mesa, de fazermos refeições à mesa, né? E a irmã Zoneide, com muita sabedoria, tem nos levado, né, a estarmos à mesa e feito aquela mesa toda, como é que fala? Preparada, né? Toda bonita. E ali termos então a comunhão, como família. E sentar à mesa justamente fala desta comunhão, desse estreitar o relacionamento. A mesa da revelação. Você tem a caminhada da revelação. E nessa caminhada da revelação, você vai ter então alguma coisa que eu anotei aqui, preste atenção. Nessa caminhada da revelação, você vai ter o entendimento, o arder no coração, durante o ensino da palavra, durante a revelação da palavra em seu coração, você vai ter esse sentimento de o seu coração arder, ser impactado por esta revelação. E aquela palavra sendo trabalhada, e então ela vai estar também trabalhando no seu entendimento, para que você possa compreender as Escrituras. Lucas 24, 44. Olhe também aí na sua Bíblia. Além dessa passagem, de que Jesus começou a ensinar aqueles dois discípulos de Emaús acerca do que estava escrito, acerca do Messias, que estava escrito em Moisés, na lei. Vejam também, a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas,
e nos Salmos. Ou seja, na Bíblia da época, que não tinha o Novo Testamento. Então, em todo o Velho Testamento se cumpriu em uma pessoa, Jesus. A revelação se cumpriu em Jesus. Jesus se manifestou e trouxe então a revelação plena da palavra de Deus. Então, verso 45, lhes abriu o entendimento. Seu entendimento já está aberto por Jesus? Porque só Jesus pode abrir o seu entendimento, irmão. Você está vivendo uma situação que você não sabe o porquê, não compreende. É Jesus que pode abrir o seu entendimento para que você possa, naquela situação, compreender à luz da palavra como você tem que agir. Se tiver que agir. Porque tem hora que Jesus disse, olha, não faça nada. Simplesmente espere e veja o agir, o meu agir. Não foi isso que falou para o rei? O rei Josafá, se não me engano. Tem momentos que Deus fala para você marchar, como ontem. Por que clamas a mim, Moisés? Ordena o povo que marche. Josué. Hoje eu estou trocando, viu? Por que clamas a mim, Josué? Ordene o povo que marche. Marchar. Tem hora que a gente pensa que tem que ficar quieto. Não, Deus manda marchar. Tem hora que a gente acha que tem que ficar quieto. Aí já é o contrário. Tem hora que é para marchar, tem hora que é para ficar ali, olha, no cantinho orando, buscando a Deus. E ali estava então Jesus dando a eles entendimento para compreender, verso 45, compreender as Escrituras. Se você não compreende as Escrituras, peça a Deus que Ele te dá, e Ele vai então te conceder essa revelação de entender as coisas que estão escritas. Não é difícil, mas se você não começar, você não vai nunca sair lá de baixo, de só aprender o Salmo 23, de só ter guardado os elementos básicos da fé cristã. Você tem que crescer na revelação, crescer no conhecimento de Deus. E Jesus, ele fez com que os seus discípulos aprendessem já ali, logo depois da ressurreição, aprendesse o que estava escrito e entender o que estava escrito. Não só aprender decorando, mas compreender. A mesa da revelação traz agora o abrir dos olhos. Não só agora eles tinham a compreensão, o entendimento, mas ali tem os seus olhos totalmente abertos. Ou seja, o coração livre da cegueira espiritual. O diabo é aquele que cega o entendimento das pessoas, irmãos. Se tem alguém que depois de vários dias lendo a Bíblia, não consegue entender, é hora de você falar, espírito imundo de cegueira espiritual, espírito de impedir eu entender a Bíblia, eu ordeno que saia toda a tua influência, e você vai começar a entender a Bíblia. Pessoas dentro de cadeias, tendo só a Bíblia, compreenderam o que estava escrito. Se alguém não consegue compreender a Bíblia, ou uma ou outra, ou ela precisa de um dicionário, ou ela precisa de orar e repreender o espírito da cegueira espiritual. Ou os dois, né? Amém? Você compreende as Escrituras quando você lê? Você entende o que você lê? O eunuco estava lá lendo as Escrituras, mas ele não compreendia e não entendia. Ele precisava então
de alguém para auxiliá-lo. E Deus enviou Filipe, lá em Atos capítulo 8, Deus enviou Filipe. E Filipe o acompanhou durante aquela jornada, ali foi uma viagem, explicando para ele também, nas Escrituras, acerca do Messias, ao ponto dele chegar até a convicção, entendimento e convicção, e ter os seus olhos abertos para crer na salvação que vem de Jesus. E ele disse: olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? Filipe então diz: olha, nada te impede se você crer. Isso que significa estar com os olhos abertos, é você ver com o coração cheio de fé as coisas que Deus fez por você em Cristo Jesus, as coisas que foram feitas por Jesus para te salvar, para transformar a sua vida e para te levar a um propósito. O seu Deus te fez para um propósito. E você só vai entender o propósito de Deus quando seus olhos forem abertos. Os discípulos estavam ali à mesa da revelação, e naquela mesa da revelação, depois que Jesus pegou o pão, tomou ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu para comer. Quando Jesus faz então essa entrega do pão, os olhos deles são abertos e eles veem, é Jesus. Imediatamente Jesus desaparece, porque a obra tinha se consumado, porque agora eles não precisavam ver mais Jesus, eles já criam e sabiam quem era Jesus e tudo que Jesus tinha feito por eles. Agora eles vão para os discípulos, saem dali de Emaús e voltam para Jesus, fazem a caminhada inversa. Faz a caminhada inversa. Se na primeira caminhada é a caminhada da revelação, agora a caminhada de voltar para Jerusalém é a caminhada da unidade. Presta atenção, como eles estavam vivendo. Olha, a igreja tem tido discussões, você não tem se entendido com seu irmão. Eu tenho aí um conselho para te dar. Assim estava Cleopas e o outro discípulo, versículo 18. Aliás, antes, versículo 15. Enquanto eles caminhavam para Emaús, eles estavam discutindo. Diga isso comigo, discutindo. Os discípulos estavam discutindo entre eles. Não estavam tendo entendimento, comum acordo. Você não consegue ter comum acordo com alguém da igreja? Ou até mesmo com alguém da sua família? Está faltando esse entendimento, essa compreensão. Eles também estavam vivendo isso. E só depois da revelação é que eles tiveram a unidade. Então eu entendo o seguinte, que a revelação traz a unidade da igreja. A revelação de quem é Jesus traz a unidade. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, se for seu parente, obviamente, ou alguém do seu ciclo aí de amizade. Isso. Pegou aí na mão? Muito bem. Então diga para essa pessoa, a revelação de quem é Jesus, do que Jesus fez por nós, nos une. Nos une, nós temos algo em comum. A mesma palavra que fez arder o meu coração, fez arder também o seu coração. A mesma palavra que veio da boca de Jesus. Ela faz com que o nosso coração venha arder. Ela faz com que haja essa unidade na igreja. Nós não iremos ser unidos enquanto ou conquanto todos tenhamos opiniões diferentes. E aquela máxima,
né? Cada um tem a sua opinião. Cada um tem seu modo de pensar. Aí eu vou perguntar para você, no céu também vai ser assim? Aí você vai dizer, não, pastor, mas no céu é diferente. Todo mundo vai pensar da mesma maneira. Não, não é que todo mundo vai pensar igual ou da mesma maneira, mas todos vamos estar sendo, sim, cheios da revelação de Deus, e mediante essa revelação, nós seremos conduzidos e seremos unidos em comum acordo, teremos unidade. Por quê? Haverá o mesmo pensamento de concordância. Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu tudo. Então não haverá como você ter desunião. Mas e aqui na terra? E no seu dia a dia agora? O que te faz ficar unido na igreja de Cristo? É a revelação, irmão. É a revelação de que Ele te deu. E essa revelação, ela vai se ampliando. Ela vai aumentando acerca de Jesus. Quantos títulos você conhece que Jesus tem? Título eu digo o que é? Rei, Messias, profeta, sim, sumo sacerdote, todos esses títulos que Jesus tem. Você já ensinou outra pessoa acerca daquilo que você já sabe? Pastor, eu não sei muita coisa, mas você sabe alguma coisa. Então ensine. Jesus é profeta, Jesus é rei, Jesus é sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, o ofício dele é este, como profeta é este, como rei é este, e assim por diante. Também o título de cordeiro, verbo de Deus, e assim por diante, príncipe da paz. Os títulos que Jesus tem, tudo isso, um dia você recebeu. A palavra te trouxe esse entendimento, então agora você pode passar isso para outras pessoas. Se você ler um versículo, esse versículo você já pode passar para alguém. Compartilhar o pão da revelação. Eles receberam o pão, veja o versículo agora aí novamente, né? Você compreender aí. Depois que eles receberam o pão de Jesus, capítulo aí 24, versículo 30, o que eles fizeram com aquele pão? Não fala aí se eles comeram. Obviamente eles comeram. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que esse pão que você recebeu, o pão da revelação, ele precisa ser compartilhado. E imediatamente eles saíram de Emaús e foram para Jerusalém. Eles não ficaram ali em Emaús e deixaram para outro dia. Não. Imediatamente, recebendo a revelação de Deus, eles voltaram para Jerusalém para compartilhar a revelação. Aquilo que Deus fala com você, você tem que compartilhar com outros. Aquilo que o Espírito de Deus te concede na palavra, você precisa compartilhar com outros, irmãos. Você não pode guardar para dentro de você, você não pode ser Emaús, que fique guardado para si. Você tem que ir para Jerusalém. Você tem que compartilhar com outros, porque outros também vão ter experiências semelhantes à sua, e a sua fé vai aumentar, vai crescer e ser edificada ao ponto de que o inimigo e o mundo não possa tirar de você a preciosa fé. O texto é claro, eles foram para Jerusalém, chegando lá, outros já estavam dizendo, olha, Simão viu Jesus ressuscitado. E houve então toda aquela novidade, aquele comentário de novidade. Jesus está vivo. E agora então, Jesus aparece. Veja o texto. Jesus aparece no meio deles, mostrando mais uma vez a unidade que une a igreja quando Jesus está no meio. Isso é o que une a igreja. Não é quando o pastor está no meio, não é quando outras pessoas possam estar no meio aí.
não é quando outros motivos estejam no meio. Quem está no meio precisa ser Jesus. Você saiu do propósito de Deus, talvez tenha sido porque você não colocou Jesus no meio do seu coração. Você saiu do propósito de Deus, do ministério, isso, aquilo, talvez tenha sido porque você colocou outras coisas no meio. Problemas com pessoas, problemas de relacionamento com pessoas, o que alguém disse, o que o outro não disse. Quando Jesus está no meio, haverá sempre a unidade. Por mais que tenhamos pensamentos com relação a algumas coisas diferentes, sim, mas a unidade, o que nos une, precisa e vai continuar sendo Jesus. Feche os seus olhos um minuto. A revelação nos une, a revelação faz terminar a discussão, a revelação de quem é Jesus faz com que as discussões acabem, porque contra a palavra de Jesus não há argumento. Não há argumento que possa vencer a revelação de Deus. E eu não estou falando aqui de revelações a nível de visões. Eu estou falando de revelações a nível de você ver o céu aberto. Pode acontecer sim, muitas pessoas têm isso, de Deus. Mas não é esse tipo de revelação que é geral, que é generalizada, que Deus quer dar para todo mundo. A revelação que Jesus quer trazer para todos é a revelação da sua palavra. É a revelação da sua pessoa na palavra. Jesus se revela na palavra. Você já viu Jesus na Bíblia? Você tem visto Jesus na palavra de Deus? Você tem enxergado a pessoa de Jesus no Velho, no Novo Testamento? Olha, começando lá no livro de Moisés, passando pelos profetas, salmos, Jesus foi falando tudo o que estava escrito a seu respeito. Ele deve ter usado o Salmo 22, ele deve ter falado sobre os cordeiros que eram sacrificados no templo. Ele deve ter falado em Gênesis 22, acerca da entrega de Isaque por Abraão, quando ali o Senhor impediu de Abraão descer o cutelo sobre o peito de Isaque, e ali proveu um cordeiro para substituir Isaque. Quantas coisas Jesus falou no pé do ouvido dos discípulos, para que eles entendessem tudo o que estava escrito a seu respeito, e de como era necessário que o Messias padecesse, sofresse, morresse crucificado e ressuscitasse. Então é nessa hora que, quando vem a revelação e o entendimento, e essa revelação vindo, os corações se dissipa toda a discussão, se dissipa todas as questões de lutas, de incertezas, de dúvidas. Você tem dúvidas quanto à Bíblia? Quanto a alguma coisa que está escrito na Bíblia? Você tem dúvida quanto ao que Deus quer para a sua vida? Quando a revelação vem, as dúvidas acabam. Eu gostaria então que você pedisse agora a Deus, pedisse agora a Jesus mesmo, para que Ele venha trazer sobre a sua vida a revelação da palavra, a revelação da sua palavra. Qual é a revelação? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E existem algumas coisas que Deus ele tem nos falado nesses últimos tempos. Que viria a guerra veio. Que viria a peste veio, a pandemia veio. E agora, tempos de tempestades. Tempos de tempestades. O que mais vai vir? Sempre elas vão vir, sempre essas coisas vão vir, sim. Mas agora de forma mais intensas. Provocando mortes, provocando destruição. E a igreja, o que está fazendo? O que nós estamos fazendo? Vivendo a nossa vida. Vivendo nosso estilo de vida. Não dá mais para viver o estilo de vida nosso. Precisamos viver o estilo de vida de Jesus. Que é levar, compartilhar o pão. O pão que Jesus trouxe a você, te deu, o pão da revelação. Olha, eu vou repetir para você entender. Você tem a caminhada da revelação. Você tem a mesa da revelação. E quando você está à mesa da revelação, você entra num relacionamento mais íntimo com Jesus. Você entra numa possibilidade, sim, de aumentar o seu entendimento espiritual, maturidade espiritual, e ter os seus olhos abertos, crer com o seu coração, confessar Jesus com os seus lábios, ser salvo, e sendo salvo por este pão da vida que desceu do céu e deu a sua vida, né, por nós, recebendo este pão e compartilhar deste pão para outros. A nossa Páscoa deste ano já está marcada aí, né? Segundo ou terceiro domingo de abril, nós teremos uma única ceia, a Páscoa, a ceia da Páscoa. E é aquela Páscoa onde nós relembramos também em unidade na mesa do Senhor. Esse ano a gente crê que vai fazer a mesa do Senhor. Os anos que passaram a gente não fez por conta da pandemia. Mas esse ano a gente vai refazer aí o que nós estávamos fazendo nos últimos anos, 2019 para trás. A mesa do Senhor na Páscoa. E você precisa receber então o pão. Você precisa receber este pão. O pão que é Jesus. E levar a outros. Entregar a outros. Eu creio que essa Páscoa você vai poder fazer isso. Você vai poder levar o pão a outras pessoas. Simbolizado aí pelo pão mesmo, pão da ceia. Levar o pão da ceia para outros que ainda não creem em Jesus. Como símbolo de que é Jesus. Pregar para aquela pessoa e dar o pão da ceia. Irmãos, isso é algo que nunca foi feito. Mas Jesus disse para os discípulos: dá-lhe vós de comer. E a primeira coisa que nós temos que dar às pessoas é o pão da vida. O pão material vem depois. Ou simultaneamente, mas nunca pode faltar o pão da vida. Se o pão material faltar, o pão da vida não pode faltar. Porque o pão da vida leva o homem a ser salvo. E nem só de pão, disse Jesus, o homem viverá. Nem só de pão, mas de toda a palavra que procede de quem? Da boca de Deus. Fique de pé nesta hora.
pé neste momento. E eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor. E diga para Jesus: Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso receber a Tua revelação. Eu preciso aprender a buscar a revelação do Senhor. Tem hora que é mais fácil você depender de outros. Depender de profetas. Depender, de uma maneira geral, dos irmãos. Mas, escute, mas você precisa depender do Espírito Santo e deixar então que o Espírito Santo te leve a orar, a buscar, a ouvir a voz do Senhor. Porque ao ouvir a voz do Senhor, a revelação que vem do Senhor vai desfazer todas as trevas, toda a dor, vai desfazer, sim, querido, todo o medo, toda a dúvida que paira no seu coração, e até mesmo a fraqueza, desânimo, cansaço espiritual, emocional, cansaço físico. O Seu Deus, Ele nos renova pela Sua palavra. A Sua palavra alimenta nosso espírito, nossa alma, e por que não dizer o nosso corpo? Literalmente, até o nosso corpo. Mas se você não tem essa experiência, o que fazer? É começar, como Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús. É começar e deixar Jesus te guiar. Diga para Jesus: Jesus, me guia. Eu não sei que caminho tomar, eu não sei que caminho seguir, então me guia. Põe a mão no seu coração. Você pode dizer isso comigo: Jesus, me guia. Diga então agora comigo: Senhor Jesus, guia a minha vida, guia os meus pensamentos, porque eu não sei pensar da maneira certa, como devo pensar. Por isso, Espírito Santo, vem por meio da Tua palavra guiar a minha mente, guiar o meu coração, me livrando, toda a igreja, me livrando de todo erro, me livrando de todo desvio, de todo atalho. Espírito Santo, me guia pelo caminho alto, caminho santo, que me conduz à eternidade. Nesta manhã, eu recebo essa exortação para a minha vitória, para que eu possa ter novos pensamentos, para que eu possa ser guiado em toda a verdade. Espírito Santo, toma minha mão e guia-me em toda a verdade. Pai, eu te agradeço. Diga de novo: Pai, eu te agradeço, porque o sangue de Jesus
Me purifica me purifica de todo pensamento, todo pensamento, todo sentimento todo sentimento de erro, de não só do pecado, não só do pecado, mas de erro mas de no pensar, pensar, de erro de nas minhas nas opiniões. minhas opiniões, Eu não quero ter as minhas ter opiniões. as minhas opiniões, Eu quero ter as revelações do as Senhor. revelações do Senhor, E nessas revelações, nessas revelações, seguir seguir. em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, feche os seus olhos ainda, permanece com os seus olhos fechados. Se você, nesta manhã, vê que necessita fazer um pacto com Deus, de ler a Bíblia. Eu não estou falando de você ler a Bíblia toda em um dia. Eu estou falando de ler a Bíblia, por menor que sejam as porções, mas ler buscando revelação todo dia, querido, receber uma revelação de Deus da palavra, meditar na palavra e ter essa revelação. Se você vê que precisa ter essas revelações de Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Com Deus, de todo dia, ler a Bíblia e ter um pouquinho mais da sua revelação. Vem aqui à Bíblia. Você que é novo convertido, você que não é batizado nas águas, vem aqui à frente em nome de Jesus. Se você é batizado nas águas e precisa renovar com Deus esse propósito, vem aqui à frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto o louvor canta, vamos orar. Você no seu lugar, ore agora. Peça a Deus, traz as revelações sobre eu tenho sede, eu tenho fome, de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim. Você tem sede, eu tenho fome de ti. Aleluia, Jesus. Pai, temos fome de Ti, da Tua palavra, deste pão que alimenta, Senhor, todo o nosso ser. Leva-nos, ó Deus querido, a termos plena compreensão e caminharmos, ó Pai, num pleno conhecimento da pessoa de Jesus. Leva-nos, ó Espírito Santo. Leva-nos a ter essa caminhada da revelação acerca de Jesus, de conhecê-lo mais e mais. Leva-nos, ó Deus, a essa mesa da revelação, onde possamos, ó Deus, receber nesta mesa mais intimidade contigo, até os nossos olhos serem totalmente abertos, para vermos como o Senhor vê. Espírito Santo, abre os olhos, abre os nossos olhos espirituais, para podermos enxergar nitidamente, claramente, Senhor, em nome de Jesus. Tira o embaçamento, tira a cegueira, tira a catarata espiritual, Senhor da glória, em nome de Jesus, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória. Aleluia, aleluia. Essa semana, meu irmão, eu quero que você, nessa semana, tire um dia, dois ou toda semana, conforme você quiser, para você orar pela sua vida, um dos propósitos, sim, sua vida, sua família, a igreja do Senhor Jesus, as nossas
nossas questões como igreja, aqui na igreja, a desapropriação do imóvel, mas existe outro motivo para que nós venhamos estar orando essa semana. Há um outro motivo para que nós venhamos estar orando essa semana. E um milagre a ser alcançado, não para nós diretamente, mas um milagre com relação a esta guerra que está aí. Não é ainda pedir o fim da guerra que está aí, mas pedir uma coisa ainda que é um grande milagre não acontecer, porque já está previsto a Rússia atacar a cidade de Lviv, que é perto da Polônia, e é uma das únicas cidades que sobraram que ainda não foram atacadas, e é onde tem um grande número de civis, e para onde o pessoal está indo, para ir dali e para a Polônia. Então, nosso propósito será de orar para que essa cidade não seja atacada. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? O que nós, como igreja em Salvador, um pequeno rebanho, pode fazer? Não somos só nós, mas eu creio que Deus pode levantar muitas outras igrejas, o Espírito de Deus pode levantar muitas outras igrejas e irmãos no mundo inteiro para pedir uma única coisa: por que essa cidade não ser atacada? Eu não sei, mas eu só sinto que é isso que eu tenho que orar, é isso que eu tenho que clamar a Deus. Eu não consigo ainda clamar a Deus e pedir que prazo seja determinado, porque quando eu oro também dessa forma, para que o fim venha. Para mim o fim ainda não está perto dessa guerra, perto que eu digo em menos de uma semana, 7 dias, não está perto nesse sentido que eu estou falando. Mas que essa cidade não seja atacada nessa semana e ainda nem na outra semana. Ou, se conforme a nossa fé cresça, que ela não seja atacada durante toda essa guerra. Não importa o tempo que venha demorar. Depois você procure qual é a cidade que eu estou falando. Depois você procura qual é a cidade que eu estou falando. Lviv, se eu estou falando certo, é essa mesmo. Lviv. Quem está sabendo qual é a cidade que eu estou falando, levante a mão. Quem está acompanhando aí o movimento da guerra. Então, se você não sabe, olha, Deus está te convocando, eu estou passando para você. Não deixe de ver que cidade é, a situação dessa cidade e o andamento de como a Rússia está atacando todas as cidades, e a intenção deles é atacar também Lviv. Já há um grande medo acerca disso. E aonde está a maior parte dos refugiados e também sair do solo ucraniano. Então levante a sua mão nesta hora. Seu Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Senhor da glória. Tu és aquele que ouve o clamor da Tua igreja. Irmãos, vamos levantar um clamor? Você pode levantar um clamor? Pode. Então levante a sua voz. Depois eu oro, a gente concorda. Mas levante a sua voz e ore por essa cidade agora. E peça, ó Deus, eu estou pedindo em nome de Jesus, que não venha cair um míssil nessa cidade.
um tiro seja disparado nessa cidade. Isso é muita fé, irmão, isso é muita fé. Olha, isso aí é pedir algo grande, isso é pedir o impossível para os homens, mas tudo é possível para Deus. E Deus sabe o porquê. O que Deus quer realizar e manifestar a sua glória no meio dessa guerra. Manifestar a salvação sobre os que estão ali, lutando em combate, simplesmente tentando viver ou sobreviver em meio à guerra, que é algo tão cruel, que leva pessoas a matarem outras pessoas, simplesmente porque um lado está aí seguindo a ordem de um presidente enlouquecido e endemoniado, e do outro lado tendo que matar outras pessoas porque motivo de sobrevivência. Aleluia, Jesus, porque o Senhor é aquele que no meio do caos, no meio da guerra, se revela aos corações aflitos, se revela aos corações, ó Deus, que estão prestes a dar o seu último suspiro, mas antes que eles venham dar o seu último suspiro, Pai eterno de glória, revela o poder da cruz a estes soldados, revela o poder da cruz àqueles que foram feridos mortalmente, para que eles clamem a Ti, Jesus, para que eles venham clamar o nome de Jesus e serem salvos, serem levados à vida eterna, em nome de Jesus, Pai. Tira o ódio, tira o rancor, tira a maldade, em nome de Jesus. E que ainda em tempo de guerra se veja solidariedade, se veja, ó Deus, uma mão estendendo, ó Deus, a sua mão para o inimigo, para levantá-lo, para socorrê-lo, para salvá-lo da morte. Ó Deus de glória, que os feridos não sejam mortos, que os feridos e que os que se rendem não sejam mortos, mas que se tenha condições de tratar de maneira tal que eles possam sobreviver à guerra, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor da glória, salva a cidade de Lviv, salva aquela grande cidade que está recebendo tantos refugiados, que está ali, ó Deus, amedrontada e ameaçada. Pai eterno, seja levado agora, Senhor, nas regiões celestiais, Senhor da glória, na autoridade do nome de Jesus, seja levado agora e desfeito, ó Deus, todo o exército do diabo, todos os demônios que estão ali se agrupando para levar o exército russo a atacar aquela cidade. Nós repreendemos agora no nome de Jesus. E que os generais e que, ó Deus, o homem, ó Deus, por detrás dessa guerra, seja em nome de Jesus, Senhor, por tuas mãos, impedido de atacar essa cidade. Em nome de Jesus, Pai, coloca sobre essa cidade, ó Deus, a tua proteção, a proteção do teu nome. Salva essa cidade, os moradores dessa cidade, Senhor da glória, e todos que ali estão, ó Deus. Livra aquela cidade de um só tiro ou de um míssil, em nome de Jesus. Que nem um míssil, nem um só tiro seja sobre esta cidade, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, para a tua glória. E vem trazer, ó Deus, o desfecho desta guerra, porque tudo está debaixo do teu controle, do teu domínio. Em nome de Jesus, ó Deus, para a tua glória, para a tua honra, nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, que ele vem forte, amém. Aleluia. Aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Diga a pessoa que está perto de você: Jesus se revela. Aleluia. Vamos louvar o nosso Deus. Enquanto nós louvamos, pode estar trazendo o seu dízimo, sua oferta aqui à frente, no gasofilaço. Aleluia, louve o Senhor.
Paz do Senhor. Nós vamos estar hoje ainda com a inscrição para o curso de empreendedorismo. Então, quem puder, né, já dá o nome hoje para Carla, conversar com Carla. É um curso aberto para toda a igreja, para pessoas também que você conheça, que são microempreendedores e querem aprender mais, né, a alicerçar mesmo o seu negócio, aquilo que você empreende, aquilo que você vende, que você fornece de serviço. Então, precisa procurar a Carla hoje, porque a nossa aula inaugural já está marcada para a primeira semana de abril, dia 7, é uma quinta-feira, às 19 horas. E eu queria que Gleide e Beto levantassem a mão para vocês conhecerem, eles também são professores. Beto, Vem cá rapidinho, Beto e Gleide, bem rapidinho aqui na frente para todo mundo ver vocês. O trabalho com empreendedorismo, ele é um trabalho muito sério, irmãos. E às vezes nós não temos aquele resultado esperado pela falta de equilíbrio emocional, não é isso, minha amiga? E por não conhecer também, não é isso, Beto, as leis que estão aí ao nosso favor, tanto os nossos direitos como os nossos deveres. Então a gente formou aí essa equipe vai estar trabalhando, além de convidados, trabalhando, dando esse curso. Então, faça a sua inscrição com Carla. Carla, levanta a mão. Faça a sua inscrição com Carla ainda hoje. E dia 7 de abril a gente está aguardando vocês aqui. Amém. Esqueceu de falar. Diga, pastor. Sobre isso, esqueceu de falar o principal, o preço. É gratuito, é um curso gratuito, vai ter certificado, tudo direitinho. Tem aula, tem frequência, é tudo muito organizado, tem todo o planejamento, já que nós já estamos fazendo, elaborando as aulas. É um curso mesmo, irmãos. A gente vê as pessoas falam assim, sou amador. Amador, a gente pode começar até no amadorismo alguma coisa, mas nós não podemos permanecer nesse amadorismo se queremos ser empreendedores de verdade, se queremos, né, ter lucro ali com o nosso serviço, com o nosso trabalho. E além de tudo, pastor, a gente precisa fazer, a Bíblia diz que nós precisamos fazer todas as coisas como para Deus. Então, se você, né, resolveu empreender, você tem que fazer o seu melhor para Deus. Amém? E o segundo aviso é que assim que acabar aqui o culto, todos os casais, a gente vai estar aguardando aqui na frente, vai ter uma reunião com o pastor Irmã Zoneide. Seja você casado, que o casal está na igreja, ou que seu esposo não esteja, ou a sua esposa não esteja. Se você é casado, a gente vai convidar para sentar aqui, é uma reunião de 5 minutinhos, não é demorado. Os casados, muito bem. Amém. Quem está aqui pela primeira vez, tem alguém pela primeira vez, segunda ou terceira? Lá atrás, diga seu nome, irmã. Solange. Deus te abençoe, Solange. Em nome de Jesus. Mais alguém? A filha de Tânia, a primeira vez? É a primeira vez você? É? Qual o seu nome, querida? Michele. Gisele. Amém, Gisele. Deus te abençoe. O nome da minha sobrinha. Vamos dizer então para elas duas, sejam bem-vindas. Em nome de Jesus e também o quê? Amém. Também conosco aí os sogros de Beto, os pais de Priscila, levanta a mão aí, seu Hermes, irmã Sônia, acertei? Sônia? Isso, Deus abençoe, o casal está aqui com a gente de Belo Horizonte, da igreja Peniel, sede Belo Horizonte, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. As mulheres fizeram então aí, nem fizeram aniversário, né? É que eu estou já viajando, né? As mulheres, foi o dia das mulheres na terça-feira. Então, nosso parabéns a todas as irmãs. Amém? Então, levante a sua mão aí. Só as mulheres, só as mulheres. Pai, que nós queremos te agradecer, te louvamos, Senhor, pelas tuas servas. Continua abençoando, ó Deus, derramando a tua unção sobre cada uma delas, tornando as mulheres virtuosas na casa do Senhor, nos seus lares. Pai, também abençoe aqui as mulheres, as filhas, que o Senhor vem estar abençoando, Deus, cada jovem, cada uma das tuas filhas, ó Deus, na sua juventude, para que através também delas a tua glória se manifeste, a tua obra seja feita, através, ó Deus, destas que hoje o Senhor tem convocado para cuidar da obra do Senhor, e que elas venham então assim, Pai, sendo chamadas por Ti, levar a Tua palavra, em nome de Jesus, sejam solteiras, sejam casadas, mas que todas venham ser cheias de Ti, e fazer a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas então para as mulheres, as irmãs,
Amém. Pastor, foi aniversário de Cláudia. Hã? Nível de Cláudia, dia 10. Dia 9. Foi nível de Cláudia. Aniversário de Cláudia? Nossa Cláudia, sim. Ana, cadê a Ana? Se mandou aí. Ó. Ah, tá lá atrás. Tá escondida. Fez aniversário dia 9, venha. Quem mais? Sérgio, vem aqui para a gente orar rapidamente, irmãos. É muita coisa que tem que fazer no culto. Mais alguém está fazendo aniversário? Tem alguém fazendo aniversário hoje? Hoje? Ah, é o Sérgio que está fazendo aniversário hoje. Eu sabia que tinha alguém que faz aniversário hoje. É o Sérgio. A Ana está fazendo aniversário hoje. Quarta. 25 anos. Tirou até a máscara, né? Para dizer que é cara de 25. Não é não? Hã? Mas parece que é 25. Aleluia! Glória a Deus, amém. Seu Deus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor, pela vida dos teus servos que estão fazendo aniversário, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, Senhor. Derrama, ó Pai, a tua unção, trazendo, ó Deus, também, ó Deus, o guiar do Senhor. Guia-os em toda essa caminhada que é a caminhada da vida, para que junto contigo eles possam ser mais que felizes, em nome de Jesus. Abençoe o Sérgio, abençoe sua família, abençoe a vida de Ana, nossa querida Ana, Cláudia, para todos também. Ó Deus, abençoe, Senhor, toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode dar uma salva de palmas para eles aqui também. Olha, eu estou tentando mudar aqui, porque a Cláudia, na verdade, ela gosta de ser chamada de Ana. Só que na igreja que chamam ela de Cláudia, mas a gente acostumou com Cláudia. Fica difícil a gente tirar isso, né? Eu estou tentando, por minha conta, de vez em quando chamando ela de Ana. Tá certo? Parabéns. Deus te abençoe. Pelos seus 45 anos, eu chego lá. Vocês estão rindo do quê? Hã? Vocês acham que eu não vou chegar lá, não? Então tá bom, vamos orar encerrando, amém? Pai, nós queremos te agradecer, te louvamos por este culto, por tua graça, por tua bênção, por tuas maravilhas. Leva debaixo da tua unção, da cobertura do teu sangue, prospera a tua igreja, também abençoe, ó Deus querido, e prospera cada dízimo e cada oferta na tua obra, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus e a graça do Senhor Jesus, a consolação, o poder do Espírito Santo seja contigo desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Até a noite. Reunião aqui com os casais, os casados.